Muito bem, meus amores, quero conversar com vocês hoje sobre o drop da imponderabilidade. É um assunto muito pouco trabalhado nos cursos aí no geral, mas eu acho importante. Já apareceu na prova do Enem, conforme eu vou mostrar para vocês. Por quê? Nós temos uma habilidade da prova do Enem que fala do confronto do senso comum com o conhecimento científico, né? O Enem gosta muito de colocar essas questões. E nós temos uma aplicação muito interessante sobre a imponderabilidade, que tem a ver, por exemplo, quando aquelas questões que mostram, aquelas reportagens que mostram os astronautas nas estações internacionais, que são aqueles laboratórios, verdadeiros laboratórios que ficam orbitando a Terra, como o nosso astronauta o Marcos Pontes ficou lá uma época, que é um laboratório em que tu lembra que tem as imagens das pessoas flutuando assim, então elas jogam uma coisa e a coisa fica flutuando assim no laboratório, e aí sempre tem um repórter que diz, veja que interessante, lá não tem gravidade, está tão longe da Terra que não tem gravidade, daí as coisas flutuam. Isso é uma falha, isso pode ser explorado na prova do Enem. Como foi? Como eu vou mostrar para vocês numa questão aqui, tá? Então, mostrando aqui para vocês, pessoal, o nosso drop da imponderabilidade. Aqui está. O que eu queria conversar então com vocês? Por que essa palavra imponderabilidade? Você sabia que existe uma situação em que você não consegue ponderar, atenção, se tu tá caindo, ou seja, se tem aceleração da gravidade agindo sobre ti, ou se tu tá flutuando, tu não consegue ponderar, tu não consegue dizer a diferença se tu tá caindo com gravidade, por exemplo, ou se tu tá flutuando sem gravidade. Vamos entender isso aqui de uma vez. Eu tenho um exemplo para vocês bastante prático também, que é, olha esse meu desenho maravilhoso que eu fiz aqui para vocês. Um elevador, tá, pessoal? Então eu tenho um elevador e uma pessoa aqui, e o cabo que sustenta o elevador preso lá no teto, belezinha, tá? Agora, gente, olha o que aconteceu. O cabo, zap, rompeu. Se o cabo rompe, o que acontece com o elevador? O elevador, gente, ele vai cair. A aceleração que vai agir aqui no elevador, eu vou chamar de A do elevador, vai ser a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos pensar o seguinte, a gravidade vai fazer o elevador cair? Vai. A gravidade também vai fazer a pessoa que está dentro do elevador cair? Sim. Agora eu te pergunto, o que aconteceria se, porque não acontece, a pessoa caísse, mas caísse com menos aceleração da gravidade? A gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E se a pessoa caísse, por exemplo, com 9? Caísse mais devagar do que a gravidade. Vocês conseguem me entender? Puxada para baixo com menos aceleração. Gente, o que aconteceria se a pessoa tivesse uma aceleração inferior à gravidade é que o elevador ia cair muito, a pessoa ia cair menos e a pessoa ia bater lá em cima do elevador. Concorda comigo? Porque os dois iam estar caindo, mas, por exemplo, se a aceleração da pessoa aqui, ó, pessoal, fosse menor do que a gravidade, o elevador cairia mais rápido, ela, pum, ia bater lá no teto. Do mesmo jeito, meus amores, sabendo que o elevador ele cai, então, com a aceleração da gravidade 9,8, o que aconteceria se a pessoa caísse com mais aceleração? Se por algum motivo ela caísse com mais do que 9,8, se a Terra puxasse ela com mais força, gerasse nela mais gravidade. Bom, gente, se ela caísse mais rápido do que o elevador, por óbvio que ia acontecer, é que ó, a aceleração da pessoa sendo maior que a gravidade, ela ia lá para o chão, pá, ela ia cair mais rápido. Mas não é nenhum dos dois que acontece. Soro, o que acontece? Ué, gente, a aceleração é igual para todos, a aceleração do elevador é 9,8. A aceleração da pessoa também. Então, o que significa? Se a pessoa caísse mais devagar, entre aspas, com menos gravidade, pum, ia bater lá em cima. Se ela caísse com mais gravidade, pum, ela ia bater lá embaixo. Como ela cai com a mesma aceleração do elevador, meus caros, ela não vai ser empurrada nem para cima, nem para baixo. Ela até pode achar divertido, engraçado, e que ela vai estar caindo com a mesma aceleração aqui, ó, do elevador G, e a sensação dela, meus amores, é que ela está flutuando, que ela não está mais empurrando em cima nem embaixo, ela está com uma sensação de flutuabilidade. Meus amores, a sensação dele é de, entre aspas, gravidade zero, como se ele estivesse flutuando, como se a gravidade nem estivesse atuando ali. Mas não é o que está acontecendo. Meus caros, a imponderabilidade, ou seja, ele parecer que está flutuando, ele nem sabe dizer se ele está flutuando ou se ele está caindo, a imponderabilidade, ela acontece por quê? Porque a aceleração do elevador é igual à aceleração da pessoa. A gente pode dizer assim que a aceleração da pessoa é igual à do seu referencial, mas na prática ela e o lugar que ela está dentro estão com a mesma aceleração. Inclusive, meus caros, esta aceleração é a aceleração da gravidade. Então, eu posso dizer que ambos estão em queda livre. Queda livre é, né? Furei aqui o bloqueio.
Queda livre seria, né, pessoal, como a gente bem sabe, quando nós estamos submetidos apenas à aceleração da gravidade. Então, o que é a imponderabilidade, meus amores? Esse cara simplesmente não sabe o que está acontecendo. Por exemplo, assim, ó, se aqui está o planeta Terra, tá, gente? Aqui está a Terra. Eu vou para muito longe do planeta Terra, mas muito longe mesmo do planeta Terra, e boto aquele elevador, gente, a pessoa ia ter exatamente a mesma situação, mas muito longe mesmo. Eu não estou falando dos satélites. Os satélites, eles costumam estar bem pertinho da Terra, tipo aqui, ó. Estou falando de muito longe mesmo. Se eu for para muito longe, pessoal, uma pessoa no elevador vai ter a mesma sensação de flutuabilidade, ou seja, ausência de gravidade, se ela estiver caindo junto com o seu referencial. Então, tu consegue ver imponderabilidade, a incapacidade que tu tem de ponderar se tu está caindo ou se tu está flutuando. A sensação é rigorosamente a mesma. E isso acontece quando tu e o teu referencial têm a mesma aceleração. Guardaram essa ideia? Te liga aqui, meus amores. Um satélite orbitando o planeta Terra. O satélite, quando ele orbita a Terra, já vamos fazer uma revisão interessante aqui, ele tem uma velocidade, pessoal, que está mudando. Como assim? Ela aponta para a direita aqui, ela aponta para baixo aqui, ela aponta para a esquerda. Ah, vocês sabem que a velocidade, ela gira. Quando a velocidade gira, precisa ter uma aceleração. E essa aceleração precisa apontar para o centro. Chamamos ela de aceleração centripetal. Então, pensem comigo. Você tem um satélite e esse satélite está em órbita. Então, a minha pergunta é a seguinte. Para ele estar em órbita, ele precisa de uma aceleração? Você concorda? Concorda, né? E essa aceleração vai ser quem neste caso? A gravidade gerada pelo planeta Terra. Ô, senhor, eu posso pensar que a gravidade lá longe é 9,8? Claro que não. A gravidade é 9,8 nas proximidades do planeta, aqui, ó, bem pertinho, onde a gente está. A gravidade aqui, ó, ela é 9,8. Lá em cima, a gravidade é menor que 9,8. Porque tu está mais longe da Terra. Ô, senhor, eu posso dizer que ela é desprezível? Igor, óbvio que tu não pode dizer que ela é desprezível. Se ela fosse desprezível, ele não estaria em órbita. Essa gravidade não é muito pequena. Ela consegue manter este trambolho em órbita. Esse satélite, pessoal, ele tem uma força peso, né? Não se esqueçam que é massa do satélite vezes a gravidade, que não pode ser desprezível. Mas, senhor, lá longe a gravidade não é muito pequena. Não, ela é menor, mas ela não é muito pequena. E ela não pode ser desprezível, por quê, pessoal? Porque é uma força, é uma gravidade que gera uma força-peso suficientemente grande para manter um trambolhão desse em órbita. Senhor, mas o que o cu tem a ver com as causas? Como assim? O que isso tem a ver com o anterior? Bom, queridos, vocês já ouviram falar na Estação Espacial Internacional? O senhor não ouviu falar. A Estação Espacial Internacional é um laboratório em órbita, onde os astronautas vão para lá de vez em quando, como foi o caso do nosso astronauta Marcos Pontes. O Marcos Pontes passou um tempo lá na Estação Espacial Internacional. E aí é que vem a questão. Meus amores, tanto o Marcos Pontes quanto a Estação Espacial, tanto a Estação Espacial quanto o Marcos Pontes aqui, ó, gente, eles giram, eles mudam a velocidade em direção e sentido. Significa que ambos vão precisar de uma aceleração. Atenção, quem é a aceleração que aponta para o centro da Estação Espacial Internacional? É a gravidade gerada pela Terra. E quem é a aceleração que aponta para o centro? Sobre o astronauta pessoal, a aceleração também é a gravidade gerada pela Terra. E aí vocês sabem qual é o efeito que isso vai causar? Qual é o efeito que vai causar se ele e a estação estão acelerados com a mesma aceleração? E eu posso dizer que eles estão em queda livre, porque a aceleração é a gravidade, tá, pessoal? Ele vai ter uma sensação de flutuabilidade. Ele, pessoal, lá dentro da Estação Espacial Internacional, ele vai ter a sensação de que ele está flutuando. E essa sensação de flutuabilidade que os jornalistas gostam de colocar e dizer, ah, veja, não tem gravidade lá, porque gente, se não tivesse gravidade, ele não estaria em órbita. Existe uma gravidade que não é pequena, mas como a gravidade age simultaneamente no astronauta e na Estação Espacial Internacional, a sensação é que ele está flutuando. Senhor, eu nunca tinha visto isso na minha vida, porque você não fez o meu grupo, provavelmente. No meu grupo eu falo isso. E eu, senhor, mas como é que isso aí não cai em prova? Cai, questão do Enem, tá no meu livro de testes, inclusive. O ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com 5 astronautas e uma câmera nova, que iria substituir uma danificada por um curto-circuito do telescópio Hubble. Depois de entrarem em órbita, atenção, meus amores, eles entraram em órbita, os astronautas se aproximaram do Hubble. 2 astronautas saíram da Atlantis e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou,
esse telescópio tem massa grande, mas o peso é pequeno. Olha o que ele diz, que o telescópio tem massa grande, mas o peso é pequeno. Meus amores, peso é massa vezes gravidade, não esqueçam disso. O único jeito dele ter massa grande e peso pequeno é se ele tem pouca gravidade, mas, de novo, prestem atenção, queridos, isso aqui é o confronto do senso comum com o conhecimento científico, aquela habilidade que eu falei para vocês da prova do Enem. O planeta Terra, meus amores, ele vai ter aqui, ó, por exemplo, o satélite, o telescópio Hubble, ele está em órbita ao redor da Terra, o que ele diz ali na própria questão. Se o telescópio Hubble está em órbita, existe gravidade agindo sobre ele, e não é uma gravidade pequena. Não pode ser pequena, porque consegue manter ele em órbita. É um trambolho em órbita. Então, se a gravidade não é pequena, pessoal, o peso não é pequeno. Essa constatação que ele faz está incorreta. Mas olha só, eu mexo ele com facilidade, parece que ele está flutuando. É porque tu e ele estão com a mesma aceleração. Parece que nenhum de vocês está acelerado por isso, parece que vocês dois estão flutuando, mas isso é a imponderabilidade, justamente porque tu e ele estão em órbita. Tu e ele têm a aceleração da gravidade. Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta se justifica, não se justifica, porque o tamanho do telescópio determina a sua massa, isso aí não está tão errado, enquanto o seu pequeno peso decorre da falta da gravidade. Atenção para a alternativa A, que muita gente vai marcar. Ah, eu pensei assim, tá lá longe, não tem gravidade. Se não tivesse gravidade, não teria órbita. Te liga, Beagle. Então, a A não está correta. A B diz que se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande. Inércia é massa, tá, pessoal? Não vou entrar nisso agora. Se comparada com a dele própria, tá tudo bem. E que o peso do telescópio é pequeno, porque a atração, de novo, gravitacional, criado por sua massa, é zero. Quem cria a atração gravitacional, né, pessoal? É a Terra. E não pode ser zero, senão não estaria em órbita. De novo, errado. C, não se justifica, porque a avaliação da massa e do peso dos objetos em órbita tem por base as leis de Kepler, nada a ver com as causas, e as leis de Kepler não se aplicam a satélites artificiais. Guarda a informação, leis de Kepler se aplicam sim a satélites artificiais. Letra D, não se justifica porque força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre. Nesse caso, sobre o telescópio, é responsável por manter ele em órbita. Perfeitinho. Vai cair isso aí, só vocês vão acertar. Já pensou que alegria? Uma beijoca para vocês, espero que tenha sido entendido. Meus alunos de grupo, como vocês bem sabem, vocês podem me mandar dúvidas a qualquer momento. Se alguma coisa daqui não ficou clara, me chama lá no WhatsApp. Uma beijoca, tchau para vocês, pessoal!